Boa noite, igreja, que a paz seja convosco. Amém. Está feliz, está na casa do Senhor. Amém. Boa noite a você que está em casa, né? Que está na presença do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do verso 4. Nós vamos falar sobre cura nessa noite. Amém? Cura de enfermidades. Isaías 53, a partir do verso 4. Amém? Quero que você abra bem o seu entendimento, que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Todos acharam? Está na mídia já? Tá? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Amém. Feche teus olhos e peça que o Espírito Santo de Deus venha trazer uma revelação do que nós vamos pregar na sua mente, no seu interior. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te pedimos nessa noite que o teu Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso interior, para que possamos sair daqui curados, transformados, libertos, Pai, porque cremos que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E nós clamamos a Ti, Espírito Santo, nós clamamos, imploramos, suplicamos a Tua presença, venha sobre nós, venha nos dar sabedoria, discernimento, entendimento e revela, Senhor, aquilo que nos prende, Senhor amado, para que possamos ser libertos para Te adorar, Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amém e amém. Podeis se assentar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, lá em Gênesis, né, no início de tudo, nós vemos que Deus, Ele prepara tudo para o homem. Tudo. Tudo que fosse necessidade para o homem, Deus, Ele prepara. Né? Prepara os frutos, as ervas, o rio, peixes, né? Produz tudo para o homem. Toda a necessidade dele estava ali. E o homem, então, ele começa a caminhar por aquele jardim, ele e a sua esposa, né? E na viração do dia, o Senhor, então, vinha até eles, e com eles, então, conversava, dialogava, passeava, né? Era algo maravilhoso. Mas de repente o homem vai e peca. Ele peca. E quando ele peca, ele se afasta de Deus. Ele se afasta de Deus. Ele começa agora a viver uma vida pela sua própria vontade. Pela sua própria vontade, né? E quando nós vemos ali, de repente, Caim vai e mata Abel. Mata Abel. Depois, Caim também fere mais algumas pessoas. E assim começa. O homem se distanciando de Deus. O homem seguindo os seus próprios caminhos. Os seus próprios caminhos, né? E ali então vai surgindo enfermidades dentro do ser humano. Enfermidades que levam a pessoa a se afastar de Deus. A se afastar de Deus.
A palavra do Senhor diz em Isaías que certa vez um homem, ele entra numa floresta e ele vê uma árvore ali frondosa, ele vai, ele derruba aquela árvore e ele corta a metade daquela árvore, a metade ele usa para se esquentar e fazer algo para comer. E a outra metade, então, ele guarda e daí ele começa, então, a cultuar aquela metade da árvore. Né? Achando que foi a árvore que deu para ele tudo aquilo que ele recebeu. E ele esquecendo então do Criador de todas as coisas, né? Que foi Deus que deu a semente, Deus que deu vida àquela árvore. Então ele passa então a se afastar mais de Deus, se afastando mais de Deus. Mas a palavra do Senhor diz aqui em Isaías, 700 anos antes de Jesus vir à terra, Isaías ele diz, né, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então, Jesus, ele vem pela profecia de Isaías, dizendo que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, através da cruz do Calvário. Através da cruz, né? Então nós começamos a viver a nossa vida, mas o Senhor ele deu liberdade para nós, de nós sermos curados da nossa enfermidade, mas a partir do momento que nós colocamos essa enfermidade para fora, e daí o Senhor vem e nos cura, né? O homem ele tem ali 49 enfermidades no seu corpo. 49 enfermidades. E que ele precisa ser liberto. Né? Olha para você ver que interessante. A palavra do Senhor diz que, certa vez, uma mulher, ela estava com fluxo de sangue. Por 12 anos. Ela tinha despendido todo o seu dinheiro, tinha gastado tudo com médicos, e nada resolvia a situação dela. E ela ouviu falar de Jesus. Né? E então ela disse, se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. E assim aconteceu. Ela foi, enfrentou a multidão, foi até Jesus, tocou na orla do vestido de Jesus, e ela foi curada naquele momento. Né? O sangue parou. Né? Então ali Jesus olha para trás e diz assim, alguém me tocou. E os seus discípulos, mas mestre, todos te apertam, te oprimem aqui e tal. Não, ele falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Né? Então aquela mulher, ela foi curada de uma hemorragia. Mas ela precisava ser curada de algo que estava dentro dela. Olha que interessante para você ver. Né? De repente Jesus começa a procurar quem era, e ela então ali constrangida, ela chega até Jesus, e ela conta para Jesus o que aconteceu. E Jesus olha para ela e diz assim, filha. Daí você acha assim, puxa, mas essa palavra sim? Ela precisava dessa palavra, por quê? Porque ela estava com fluxo de sangue por 12 anos, ela não vivia mais em família. Ela tinha que ter vivido fora do arraial, porque ela tinha uma enfermidade. Agora imagine para você, Jesus olha para ela e viu a necessidade dela, que ela tinha uma enfermidade dentro dela que precisava ser curada, que ela precisava ouvir aquela palavra de Jesus, que ela era filha. E ela então recebe aquela palavra. Agora imagine aquela mulher voltando para casa. A alegria dela. Né? De voltar a restituída a sua saúde e restituída também, né, no seio da família. Né? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui em Mateus capítulo 8, verso 17. Olha para você ver o que ele diz aqui.
Ele diz assim, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então olha para você ver que aqui Mateus também, ele profere a palavra, cumprindo a palavra de Jesus. Cumprindo a palavra, dizendo dessa enfermidade. Né? Essa enfermidade que eu e você carregamos. Né? Vamos citar algumas delas aqui. Muito simples. Vamos supor, lá fora, alguém te afronta. Você releva. Não releva? Ah, deixa para lá. Né? Não vale a pena. Mas agora olha para você ver quando alguém te afronta dentro da tua casa. Alguém que você ama. Alguém que você intercede. Alguém que você paga um preço de jejum e de oração. Qual é o teu sentimento? O primeiro que vem, não vou orar mais. Olha para você ver que interessante. Por quê? Porque dentro de nós existe uma enfermidade. Né? Por exemplo, alguém vem e te dá um tapa no rosto. Aquele tapa assim bem fraquinho, né? Que amolece pelo menos uns 6 dentes do lado aqui assim. Né? E você faz assim, você vira do outro lado e fala assim, então bate aqui desse lado também, para mim ficar com 12 dentes molinho. Você vai fazer isso ou não? Não vai. Não vai. Né? Por exemplo, alguém vem e faz mal para você. Você já chega para a pessoa e fala assim, não, eu te perdoo, porque você não sabe o que você está fazendo. É assim que você faz ou não? Difícil, né? Então olha para você ver, isso são enfermidades que nós temos dentro do nosso corpo, que precisa ser liberada para que Jesus cure. Para que Jesus cure. Porque você vê, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades. E nós declaramos lá no Pai Nosso, né? Senhor, perdoa as minhas dívidas, igual eu tenho perdoado. Agora você vai entendendo por que às vezes a bênção do Senhor não vem sobre nós? Por que as bênçãos não vêm sobre nós? Porque às vezes eu necessito uma cura de uma enfermidade que eu tenho dentro de mim. Porque se eu receber a bênção do Senhor, eu não vou ser curado. Eu não vou ser curado. Então olha para você ver por que algumas bênçãos não vêm. Porque ainda eu não estou preparado para receber a bênção. Para receber a bênção. Né? Então olha para você ver. E a palavra do Senhor, ela vai trazendo para nós mais alguns versículos. Olha para você ver lá Hebreus 9, 28. Diz assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Né? Então olha para você ver, né? Quando nós vamos visitar alguém no hospital, aquela pessoa está lá entubada, né? Você conversa com ela, você, às vezes só mexe, né, com o olho, às vezes um pouquinho com a mão, e ela está ali. E de repente o médico passa ali, você começa a conversar com o médico. E você começa a perguntar como está a situação daquela pessoa. E o médico diz para você, ó, ela está passando por uma situação, um processo, né, que ainda ela tem que reagir. Ela tem que reagir, porque nós estamos tirando todo o medicamento e ela tem que reagir, porque senão ela vai morrer. Agora, será que no físico não será igual do espiritual? Porque nós temos que reagir, porque senão nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Né? Então olha para você ver, através da desobediência do homem e da mulher, nós se afastamos de Deus. E com nós se afastarmos de Deus, nós atraímos essas enfermidades. A enfermidade de eu viver uma vida só me defendendo,
de uma enfermidade de eu apenas ter medo de encarar a realidade. Uma enfermidade, às vezes, que eu coloco a culpa nos outros e eu mesmo não assumo a culpa. A gente vê isso trabalhando desde o Jardim do Éden, né? Quando Deus chega para Adão e diz: mas Adão, o que aconteceu? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, uma enfermidade adquirida através da culpa, da acusação. Deus chega para a mulher e diz assim: mulher, mas o que fizeste? Ah, Senhor, foi a serpente. Mas olha para você ver, cada um levou uma sentença. Cada um levou uma sentença. E com isso veio o quê? A enfermidade. E tem momentos que quando nós estamos longe de Deus, nós carregamos essa enfermidade. Nós achamos que nós somos o bonzinho e o fulano é ruim. E que eu mereço e ele não. E isso é uma enfermidade que nós temos que colocar diante do Senhor e pedir que Ele venha nos curar. Quando Ele vem nos curar, querido, o milagre ele começa a acontecer. O milagre da regeneração, para sermos regenerados todos os dias, né? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Ele diz também lá em 1 Pedro, olha para você ver que interessante, 1 Pedro 2:24, diz assim: e levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarado. Então olha para você ver, para mim viver uma vida de cura das minhas enfermidades, eu tenho que colocar os meus pecados, as minhas falhas diante do Senhor. E pedir para Ele: Senhor, sonda o meu coração. Sonda a minha alma. Sonda. E quando eu vou colocando diante do Senhor, eu vou sendo curado. Eu vou sendo curado. Né? Eu vou perdendo o medo. O medo de ter um relacionamento com Deus. O medo de passar um tempo aos pés do Senhor. Eu vou perdendo esse medo. Ah, não vou pedir porque eu não sou capaz. Não, eu não vou porque eu não tenho essa capacidade. Não. Sabe, querido? Você sabe que o melhor dom individual, você sabe quando que ele opera? Ele opera quando eu e você se dispomos. Quando nós se dispomos, o melhor dom individual, ele opera na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Sabe? E às vezes não é uma desculpa nossa. É uma enfermidade que está dentro de nós, que foi adquirida lá do passado. E que o Senhor está disposto a nos curar. Por quê? Porque eu e você, nós temos que ser parecido com Cristo. Com Cristo. Para que nós possamos dar um bom testemunho. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Mas se nós não tivermos curado, as pessoas não vão ver Cristo em nós. Não vai ver. E eu vou viver uma vida aqui, querido, 40, 50 anos, 100 anos, e não vou experimentar essa vida com Cristo. Eu não vou experimentar essa cura. Né? Você não lembra lá quando Jesus estava para ser crucificado? Né? Lá, né, o juiz da época disse: olha, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. E a galera gritava, né? Crucifica-o, crucifica-o. E naquela época existia ali algo que podia liberar alguém da prisão. E o outro ser crucificado no lugar daquela pessoa. E ele disse assim: ó, quem vocês preferem, Jesus, o Nazareno, ou o Judas? Aliás, Judas não, o Barrabás. Né? E daí? Ele diz: não, solta Barrabás e crucifica Jesus.
E assim foi feito. Daí o que eles falaram? Ele falou, mas eu não vejo nada nesse homem. Ele falou, não, que o sangue dele venha sobre nós. E o que está acontecendo até nos dias de hoje? São enfermidades de escolhas. De escolhas. Né? Pedro, ele andava com a sua espada do lado dele e andando com Jesus. E todo mundo achava, não, ali está toda a segurança. Mas no momento de precisão, no momento de medo, o que ele fez? Ele fugiu. Ele negou 3 vezes. E Jesus não foi atrás dele para curar ele. Por quê? Porque ele tinha medo. Ele não tinha um amor verdadeiro. E o Senhor cura ele. Até que o Senhor arranca de dentro dele todo medo. Diz, tu me amas, Pedro? Eu amo. Tu me amas? Tu me amas? Daí que ele confessou. Ele disse, não, eu amo o Senhor. Ele falou, então você está preparado para cuidar das minhas ovelhas. Porque você vai querer morrer por elas também. Né? Ele precisava ser curado. E nós precisamos ser curados. Se o Senhor hoje chegar diante de nós e dizer assim, olha, Josinei, você me ama? Hã? Você me ama? Qual é a resposta que eu vou dar para ele? Né? Então hoje, diante do Senhor, nós podemos abrir o nosso coração. E dizer, Senhor, nessa área aqui eu preciso melhorar. Senhor, aqui eu preciso, Senhor, de uma cura. Eu preciso. E o Senhor sabe o que Ele vai fazer? Ele falou, Ele vai fazer assim, ó. Está liberado a cura. Está liberada a cura. A cruz está vazia. E eu e você tomamos posse da cura, da enfermidade. Agora se você fala assim, não, eu não preciso de cura, eu estou bem. Amém? Mas existe 49 enfermidades que está sobre o homem. E que ele precisa ser curado todos os dias. Até o momento que nós não precisamos mais se esconder do Senhor. Amém? Porque a nossa própria vida delata quem nós somos. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, de todo gênero humano, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Senhor amado. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor amado, por essa palavra revelada, que o Teu Espírito Santo nos revela quem nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor. Pai, sem o Senhor nada podemos fazer. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Seu grande amor, Senhor amado. Precisamos ser curados da nossa enfermidade nessa noite, Senhor amado. Que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha sondar o nosso coração, Senhor amado, e ver, Pai amado, nas áreas que precisamos melhorar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com o seu bálsamo sarador, que o Senhor venha com a sua cura, Senhor amado, e sonda em nós, Pai amado, e que nós podemos confessar, Senhor amado, verdadeiramente naquilo que precisamos melhorar, Senhor amado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Antes de nós fazermos aqui a nossa corrente de oração, quero chamar o pastor Neucírio, vai estar levantando o